paz e bem. Nós lemos a vez passada esta frase interessante: o mundo espiritual eterno do homem é o seu coração. Como é que ele purifica o seu coração ou entrega o seu coração a Deus? Plotino diz assim que se a gente não descobrir a natureza de Deus, não vai também amá-lo. Você tem que participar dessa natureza. O que significaria, portanto, esse olho do coração, ou alguns chamam também de olho da sabedoria? É algo que nós temos que descobrir no dia a dia e vale a pena trabalhar para isso. É um trabalho individual, pessoal. Ele pode se desenvolver também com a ajuda de outras pessoas, não há dúvida alguma. De um diretor espiritual, de um confessor, recorrer a livros, a Sagrada Escritura. Os caminhos são diversos. Alguém pode até fazer esse caminho praticamente sozinho, mas vai sofrer bastante. Mas existe exemplo na história de pessoa que chegou ao encontro com Deus praticamente só, por uma intuição pessoal, por uma espécie de aparição do divino na sua vida. Portanto, é algo que nós temos que fazer. Contar muitas vezes com um amigo, contar com uma outra pessoa, e principalmente os casados, no apoio mútuo entre esposo e esposa, eles podem ir descobrindo o caminho para Deus. Existem alguns princípios. Primeiro, não se deve permanecer no local, vamos dizer assim, uma igreja ou paróquia, se você não cresce aí. Afaste-se, procure outro espaço para se encontrar com Deus. Também, nem sempre se encontra um mestre, um diretor espiritual, mas existe um ditado que fala que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, a graça de Deus vem ao nosso encontro. Convém estar atento a isso e saber aproveitar a oportunidade se ela surge. Por outro lado, é necessário também acolher o modo de ser de alguém que eu escolho como meu conselheiro, meu diretor espiritual, meu confessor, quem sabe até diria assim, meu professor. Vamos usar a terminologia que nós quisermos. E os métodos podem ser muito diferentes e talvez até nos provocar. Existe uma historinha do Zen Budismo. O Zen Budismo seria o budismo chinês adaptado ao Japão. E o mestre vivia num pequeno mosteiro, já abandonado, com alguns discípulos. Eles eram todos muito pobres, tinham quanto muito o necessário para alimentação. E alguns discípulos não gostavam daquilo, se sentiam mal, queriam melhorar o mosteiro, mas não tinham recursos. Aí o mestre faz um teste, chama eles e diz: olha, já que vocês querem melhorar tudo aqui, vocês saiam e vão às aldeias vizinhas e roubem tudo que puderem. Depois nós vamos vender isso e melhorar o mosteiro. No dia seguinte, os jovens, depois de terem discutido muito, resolvem então partir. E o mestre, na saída, diz a eles: mas não se deixem apanhar. Sejam espertos. De fato, todos eles partem. O mestre volta para a sala de meditação, mas lá encontra um discípulo, um jovenzinho, e pergunta: mas você não foi com seus colegas? E ele diz: eu não sou capaz de roubar. E mesmo que ninguém me veja, aonde quer que eu vá, eu sempre estarei olhando para mim mesmo. Meus olhos irão me ver roubando. Seria como uma câmara moderna. Ele se via sempre. Ele descobriu o método através desse mestre.
Os outros discípulos foram todos reprovados porque cometiam uma ação imoral, antiética e, sem dúvida, perniciosa também para o mosteiro. A aprendizagem nem sempre é fácil, pode se dar por caminhos estranhos. Sejamos capazes de ouvir a Deus e de seguir a sua graça. Obrigado, paz e bem.